Deus vê além das aparências e conhece o coração. Este é o devocional Lendo a Bíblia com Deus. Continuamos firmes no propósito de ler a Bíblia inteira em um ano. A leitura de hoje se encontra no Antigo Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 14 e capítulo de número 15. A profecia de Aías contra Jeroboão. Por este tempo, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa: ponha um disfarce para que ninguém reconheça que você é minha esposa, e vá a Siló falar com o profeta Aías, o homem que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel. Ele lhe dirá o que acontecerá com o menino. A esposa de Jeroboão foi à casa de Aías, em Siló. Ele já estava velho e não podia mais enxergar. O Senhor, porém, tinha dito a Aías: a esposa de Jeroboão virá aqui, fingindo que é outra pessoa. Perguntará a respeito do filho dela, pois ele está doente. Transmita-o a resposta que eu lhe darei a você. Quando Aías ouviu os passos dela junto à porta, disse: entre, esposa de Jeroboão. Por que finge ser outra pessoa? Tenho más notícias para você. Leve a seu marido Jeroboão esta mensagem. Sim, diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu o exaltei dentre o povo e o fiz líder de Israel, meu povo. Arranquei o reino da família de Davi e o entreguei a você. Mas você não tem sido como meu servo Davi, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, e sempre fez o que me agrada. Você pecou mais que todos que vieram antes. Fez para si outros deuses e me enfureceu com seus bezerros de ouro. Sim, você me deu as costas. Por isso, trarei desgraça sobre você, sua família. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Queimarei sua dinastia como se queima lixo, até que tenham desaparecido. Os membros da família de Jeroboão que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Eu, Senhor, falei. Então Aías disse à esposa de Jeroboão: volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel lamentará a morte dele e o sepultará. Ele será o único membro de sua família que terá um sepultamento digno, pois esse menino é o único de toda a família de Jeroboão, do qual o Senhor Deus de Israel se agradou. Além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel e destruirá a família de Jeroboão. Isso acontecerá hoje, agora mesmo. O Senhor sacudirá Israel como corrente de águas, agita as canas de junco, arrancará os israelitas dessa boa terra que lhe deu a seus antepassados e os dispersará além do rio Eufrates, pois enfureceram o Senhor com seus postes que levantaram para adorar a deusa Azera. Ele abandonará Israel porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar com ele. Então a esposa de Jeroboão voltou a Tirza, e o menino morreu no instante em que ela entrou em casa. E todo Israel sepultou e lamentou por ele, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, as guerras e o modo como ele governou, estão registrados nos livros da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou em Israel por 22 anos, quando morreu e se reuniu a seus antepassados. Seu filho Nadab foi seu sucessor. Roboão reina em Judá. Enquanto isso, Roboão
filho de Salomão, reinava em Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou por 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Naamá. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou sua ira com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores que de seus antepassados. Construíram santuários idólatras, levantaram colunas sagradas e postes de Azera em todos os montes e debaixo de toda a árvore verdejante. Havia até mesmo prostitutas culturais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Saqueou os tesouros do templo do Senhor e o palácio real. Roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolvia à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo que ele fez está registrado no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado por seus antepassados na cidade de Davi. Sua mãe era uma mulher amonita, chamada Naamá. Seu filho, Abias, foi seu sucessor. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá. Reinou por 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era neta de Absalão. Cometeu os mesmos pecados que o seu pai e não foi inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, como seu antepassado Davi. Mas por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, permitiu que seus descendentes continuassem a brilhar uma lâmpada em Jerusalém e deu a Abias um filho para reinar depois dele, pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor e obedecido seus mandamentos durante toda a vida, exceto no caso de Urias, o hitita. Durante todo o reinado de Abias, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Abias e Jeroboão. Quando Abias morreu e se reuniu seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. No 20º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Asa começou a reinar em Judá. Reinou em Jerusalém por 41 anos. Sua avó se chamava Maaca e era neta de Absalão. Asa fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Expulsou da terra as prostitutas culturais e removeu todos os ídolos que seus antepassados haviam feito. Chegou a depor sua avó Maaca da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste obsceno para a deusa Azera. Derrubou este poste obsceno e queimou no vale do Cedron. Embora os santuários idólatras não tivessem sido removidos, o coração de Asa permaneceu inteiramente fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os diversos utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra constante entre Asa e Baasã, rei de Israel. Baasã, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse e saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa juntou toda a prata e todo o ouro que restava na
tesouraria do templo do Senhor e no palácio real, enviou alguns de seus oficiais a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, filho de Tabrimon e neto de Ezion, com a prata e o ouro, e a seguinte mensagem: façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Envie um presente de prata e ouro. Rompa seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou o comandante de seu exército para atacarem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca e todo o Kinerete, bem como a terra de Naftali. Quando Baasan, rei de Israel, soube do que havia acontecido, abandonou seu projeto de fortificar Ramá e permaneceu em Tirza. Então o rei Asa decretou que todos os homens de Judá, com exceção, ajudassem a levar embora as pedras e a madeira usada por Baasa para fortificar Ramá. Asa empregou estes materiais para fortificar a cidade de Geba, em Benjamim, e a cidade de Mispa. Os demais acontecimentos do reinado de Asa e a extensão de seu poder, tudo o que ele fez e o nome das cidades que ele concluiu, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Em sua velhice sofreu de uma doença nos pés. Quando Asa morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Josafá foi seu sucessor. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel. No segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, reinou em Israel por 2 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo de seu pai Jeroboão, e persistiu nos pecados que ele havia levado Israel a cometer. Baasan, filho de Aias, da tribo de Zacar, conspirou contra Nadab e o assassinou, enquanto ele e o exército israelita sitiavam a cidade filisteia de Gibeton. Baasan matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se tornou seu sucessor. Assim que Baasan assumiu seu poder, matou todos os seus descendentes de Jeroboão. Não restou ninguém de sua família, exatamente como o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías em Siló. Isso aconteceu porque Jeroboão havia provocado a ira do Senhor com os pecados que tinha cometido e levado Israel a cometer. Em 1 Reis, capítulo 14 e 15, vemos reis que tiveram oportunidade de andar nos caminhos do Senhor, mas muitos escolheram seguir seus próprios desejos. Enquanto as pessoas olham para a posição, influência e aparência, Deus observa o coração. Alguns reis tiveram poder, mas não tiveram fidelidade. Outros deixaram um legado de obediência que agradou ao Senhor. Deus conhece as nossas intenções mais profundas. Não basta aparentar espiritualidade. É preciso viver em sinceridade. O legado que deixamos é construído pelas escolhas diárias. Deus não procura a perfeição, mas um coração disposto a obedecer. Deus quebra barreiras para alcançar vidas. Atos capítulo 10, versículo 1 ao 23. Cornélio manda chamar Pedro. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão, na qual viu um anjo de Deus a vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: Tuas orações e esmolas
subiram até Deus, e Ele os guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira no mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes mostrou o que havia acontecido e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, e era cerca de meio-dia, e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou em um êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: "Levante-se, Pedro, mate e coma." "De modo nenhum, Senhor", respondeu Pedro. "Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria." Mas a voz falou novamente: "Não chame de impuro aquilo que Deus purificou." A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Neste momento, os homens que Cornélio tinha enviado entraram à casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali um homem, Simão, chamado Pedro. Então Pedro ainda refletia sobre a visão. O Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: "Eu sou quem vocês procuram. Por que vieram?" Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Em Atos, conhecemos Cornélio, um homem temente a Deus que buscava sinceramente ao Senhor. Ao mesmo tempo, Deus trabalha no coração de Pedro, mostrando que o Evangelho era para todos os povos. O Senhor começa a derrubar barreiras religiosas, culturais e preconceitos humanos. Deus ama pessoas de todas as nações e histórias. O Senhor pode nos chamar para sair da nossa zona de conforto. Precisamos enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Onde existem muros, Deus deseja construir pontes. A união agrada ao coração de Deus. Salmos 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa, como o óleo da unção, e era derramado sobre a cabeça de Arão, e que descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Salmo 133 traz uma das declarações mais belas das Escrituras. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A unidade é comparada a um óleo precioso e a um orvalho que traz vida. Deus se agrada da comunhão e da paz. A divisão enfraquece, mas a união fortalece. Precisamos cultivar relacionamentos saudáveis dentro da família e da igreja. Onde existe unidade, Deus derrama a sua bênção. A
sabedoria vale mais do que presentes e aparências. Provérbios, capítulo 17, versículos 7 e 8. Não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos aos governantes mentir. O suborno é como um amuleto da sorte, e o oferece sempre alcança o que quer. Em Provérbios, aprendemos sobre o valor da honestidade e da sabedoria. O caráter vale mais do que qualquer benefício material. A integridade abre portas que o dinheiro não consegue abrir. Deus honra aqueles que vivem com verdade. Uma vida íntegra é um testemunho poderoso diante das pessoas. As leituras de hoje nos ensinam que Deus conhece o coração e valoriza a sinceridade. O Evangelho é para todos os povos e pessoas. A unidade atrai a bênção do Senhor. A integridade e a sabedoria têm valor eterno. Busque agradar a Deus de coração sincero. Esteja disposto a amar e a acolher pessoas diferentes de você. Promova a paz e a unidade aonde estiver. Escolha viver com integridade em todas as áreas da vida. Este devocional é um chamado para derrubar barreiras, viver em unidade e permitir que Deus transforme os nossos corações, para refletir mais do seu amor e da sua graça todos os dias. Esse é o devocional Lendo a Bíblia com Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo encontro, em nome do Senhor.